Olá pessoal do nono ano, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. É uma aula de leitura e interpretação textual. Então você tem que acompanhar essa aula com o livro de língua portuguesa em mãos. Então se você está sem o livro, vá lá buscar seu livro para a gente fazer aí o acompanhamento dessa aula, tá? Nós iremos trabalhar aí com um gênero textual chamado reportagem, certo? Esse gênero é muito específico, né? Traz em si algumas questões, né? Uma reportagem feita por um repórter, todo o procedimento e tal. Então, é interessante, antes de a gente começar a ler o texto, a gente lê aqui esse retângulo que se chama Antes de Começar a Ler. Vamos lá. Antes de começar a ler. Na reportagem que lemos no início deste capítulo, o português.com, vimos que em ambientes virtuais, tendemos a utilizar uma linguagem própria, que simula a fala, o internetês. Na reportagem que você vai ler agora, esse tema é retomado. Mas, em vez de discutir se essa forma de comunicação é boa ou ruim para a língua portuguesa, o repórter vai além, aceitando que o internetês é um fato que não se pode mais negar. Ele conversa com especialistas, busca informações e reflete para entender como as pessoas costumam se expressar num meio bem inovador, o Twitter, em que cada postagem se limita a 140 caracteres. Bom, antes de a gente começar a ler esse texto, eu quero deixar bem claro que o Twitter, que é uma das redes sociais utilizadas aí, ela não está mais muito em uso. A gente está utilizando mais o WhatsApp, né? O Face, inclusive, também já caiu um pouco em uso, as pessoas usam mais o Instagram. Porém, na época em que esse texto foi escrito, o Twitter estava muito na moda. E o Twitter, para quem não usa, para quem não sabe, é também uma rede de comunicação aí que ela limita a quantidade de caracteres por mensagem, ou seja, 140 caracteres. Para quem não sabe ou não se recorda, caractere não é só a letra, a vírgula, o símbolo, tudo isso aí é contabilizado como caractere. Então tudo isso aí você no final tem que somar no máximo 140 caracteres no Twitter. Passando disso simplesmente não aceita. Por isso que o título do texto é O que é possível dizer com 140 caracteres. Vamos então ao texto em si. A máxima menos é mais nunca fez tanto sentido como no caso do microblog Twitter, cuja premissa é dizer algo, não importa o que, em 140 caracteres. Desde que o serviço foi criado em 2006, o número de usuários da ferramenta é cada vez maior, assim como a diversidade de usos que se faz dela. Do estilo querido diário, à literatura concisa, passando por aforismos, citações, jornalismo, fofoca, humor, etc. Tudo ganha o espaço de um tweet, que é um peel em inglês. E entender seu sucesso pode indicar um caminho para o aprimoramento de um recurso virtual à escrita, à concisão. Segundo a SciSomos, empresa especializada no monitoramento de mídias sociais, o Brasil é, desde fevereiro, o segundo país com maior número de tuiteiros, com 8,8% da população mundial de usuários. Eram 2% em junho. Fica bem atrás dos Estados Unidos, que detém 50,88% desse universo, mas à frente do Reino Unido em terceiro, com 7,2%. O português é a terceira língua mais tuitada. São 4,5 milhões de mensagens no idioma todo dia. O Twitter saltou de 7,8 milhões de visitantes brasileiros em dezembro para 9 milhões em janeiro. Bom, a gente entende que hoje em dia, em 2020, os dados são outros, já que é uma rede social que caiu mais em desuso. Mas no período do texto, os dados eram esses. Amadurecimento. A crescente adesão brasileira não chega a ser surpresa. Com uma inclusão digital a pleno vapor, o país atingiu 66,3 milhões de internautas em 2009, 16% a mais do que em 2008,
segundo o Ibope Nielsen Online. Na beira dessa onda, fenômenos de concisão online como o Twitter ficam mais evidentes. No começo, era comum que os usuários da ferramenta se limitassem a registros do cotidiano ou descrições de estado de espírito, como estou indo para a escola ou acordei muito triste, meio triste. Embora o estilo confessional persista, sobretudo entre os mais jovens, a diversidade de vozes é hoje maior, favorecendo a pluralidade de estilos. Contar com um público mais maduro pode ter ajudado a diversidade de textos do Twitter. Só 15% dos norte-americanos no Twitter têm menos de 25 anos, segundo o Morgan Stanley Research. No Brasil, 61% dos usuários são homens na faixa de 21 a 30 anos. Vamos lá virar a página. A ferramenta intensifica a tendência à concisão verbal, uma das marcas da comunicação online. A economia de sinais gráficos deu força, por exemplo, à chamada twitteratura, neologismo para os enunciados telegráficos com criações originais, citações ou resumos de obras impressas. Até a Academia Brasileira de Letras se rendeu ao novo gênero, criando um concurso de microcontos inspirados no Twitter. Outro tópico aqui do texto. Isca. Para Wagner Martins, o Sr. Mason, criador da Cocada Boa, blog com 6.000 acessos diários, se os outros meios de comunicação não lidarem com a informação de forma ágil, sem encher linguiça, terão dificuldade de reter a atenção dos internautas. O Twitter é a porta para um conteúdo mais profundo, uma isca ou manchete que chama a atenção. Explica Martins, sócio da agência Espalhe Marketing de Guerrilha, para quem o poder de síntese é característica de pessoas criativas. Que eu diga ao publicitário Antônio Pedro Tabet, dono de um perfil com mais de 247 mil seguidores e criador do Kibiloco, blog de humor com 300 mil acessos diários. Para ele, uma ferramenta completou a outra. O Twitter leva pessoas até o blog e o blog referencia o Twitter. Um amigo me disse que o Twitter é a maior porta de banheiro do mundo, como o agravante de que o papel acabou e sobrou só a primeira página de jornal. Ironiza o publicitário, que diz já ter deixado de escrever coisa melhor no Twitter por faltarem 2 malditos caracteres. Para Tabet, apesar de um humor na twittosfera ser ágil, informal e propenso a experimentações, não significa que seja moderno. O Brasil já teria sua tradição de irreverência concisa. Sérgio Porto já fazia isso há muito tempo e o Milor Fernandes faz isso até hoje, defende Tabet. São nomes de humoristas conhecidos e clássicos aí do Brasil. Para Martins, do Cocada Boa, os brasileiros são mais preocupados em procurar assuntos com outros usuários, daí serem mais propensos à interação nas redes do que os norte-americanos, por exemplo, que costumam ser mais lacônicos, impessoais e informativos. É um fenômeno parecido com a transformação do idioma no cotidiano, com a abreviação de palavras, a ênfase nas onomatopeias e a exclusão de acentos. A língua falada é viva e em constante transformação. E as redes sociais reproduzem isso, afirma Martins. Bom, a gente percebe que esse texto não é atual, mas é interessante da mesma forma, porque traz aí questões muito importantes, como o internetês, que é um novo idioma aí da língua portuguesa que veio para ficar, até hoje ele é utilizado, de forma que, por exemplo, no Face, no Instagram, no WhatsApp, no Twitter também, que quando você utiliza a palavra sem acento, ou você abrevia, você virou VC e por aí vai, não está incorreto dentro desse meio. Nessa ferramenta aí, você escrever dessa forma não está incorreto, porque o português não é formal, ele é informal. É diferente de você escrever um texto acadêmico, um texto escolar, um texto no ambiente de trabalho. Esse internetês, no ambiente da internet, ele é válido. Com relação a essas informações,
é interessante a gente perceber que a língua portuguesa, ela não é uma língua morta, parada. Ela é como se fosse um organismo vivo que está sempre em constante mudança, né? Ele vai aí recebendo palavras novas, perdendo, deixando algumas palavras em desuso, misturando, modificando palavras, acrescentando termos novos. A língua portuguesa tem essa capacidade e por isso ela é tão rica, tão interessante. A gente percebe que a linguagem da internet veio aí como algo que se agregou à língua portuguesa e veio para ficar. Com relação a esse texto, todos os textos de vocês desse livro traz um dicionário ao lado, tá? Esse dicionário, ele explica, deixa claro em alguns termos que talvez você não conheça, não entenda muito bem. No próprio texto, esses termos estão grafados aí em roxo, né? Estão na cor de roxo, vocês vão perceber isso aí agora. E no dicionário, que é roxo também, essas palavras são explicadas. Então, vamos ao dicionário do texto. Máxima, expressão que sugere um ensinamento, um provérbio. Então, quando fala assim, a máxima menos é mais, quer dizer que o provérbio, né, esse provérbio menos é mais. É a máxima. Máxima e provérbio são sinônimos. Premissa é a ideia de onde se parte para armar um raciocínio, ou seja, é uma ideia, a pessoa teve ideia e a partir daquela ideia eu monto todo o meu raciocínio em cima daquela ideia. Essa ideia é uma premissa, certo? Concisa, resumida ao essencial, ou seja, uma linguagem concisa é uma linguagem resumida de forma que só se passa as informações essenciais, informações básicas. Aforismos é o mesmo que ditados. Neologismo é uma palavra nova. Quando você cria uma palavra nova que não existe na língua portuguesa, essa palavra é um neologismo. Propenso, que demonstra tendência, inclinação para algo, ou seja, propenso é estar, tem tendência a fazer aquilo, é algo propenso para aquilo. Sérgio Porto é um escritor e jornalista carioca, cujos textos eram marcados pelo humor, era mais conhecido pelo pseudônimo Stanislau Ponte Preta. E Milor Fernandes é um humorista, desenhista, escritor e tradutor carioca. E o termo lacônicos quer dizer que se exprimem com poucas palavras, ou seja, concisos. Bom, temos aí na página 210 o finalzinho do texto que traz o seguinte: seja qual for a língua, no entanto, o impacto do Twitter em nossa relação com a escrita está por ser dimensionado. Críticos como George Parker, da revista The New Yorker, condenam o rio de informações em que o microblog se tornou, alertando para o fato de que é preciso bom senso para beber dessa água, sob o risco de se afogar no mar de informações. Por isso, faz-nos separar o joio do trigo. Ao testar os melhores recursos da síntese, pode ser a contribuição do Twitter à comunicação dessa primeira década do século. Bom, esse texto é Edgar Murano, está na revista Língua UOL, tal. Tem aqui o endereço online debaixo do texto. Depois de você ler esse texto, vai fazer aí o exercício de revisão, ou o exercício de interpretação textual, desculpe. Vai da página 210 até a 213, certo? Realiza aí essa atividade. Caso você tenha alguma dúvida sobre esse texto, né, você pode aí entrar em contato comigo com relação às questões. Se tiver alguma dúvida, eu vou tirar as dúvidas de vocês, tá? Pode chamar que eu tiro sim as dúvidas. Terminando essa atividade, tira a fotinha, manda para o e-mail de língua portuguesa, não para o de redação, mas o de língua portuguesa, que está aqui na rotina. Manda aí a fotinha desse exercício, já que todos os exercícios dessa unidade valem nota, tá? Manda aí a fotinha. Geralmente eu respondo o e-mail dizendo que foi recebido, para você ter certeza de que ele chegou aqui, tá tudo certinho, tá? Na próxima aula de língua portuguesa vai a correção aí dessa atividade para você verificar seus níveis de erro e acerto. E a gente se vê na próxima aula.